galera, professor Jair na área. Vamos resolver de novo aqui mais umas questõezinhas da prova paulista. Dessa vez vamos fazer as questões do terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá? Como eu falei em um outro momento, em 2025, meus queridos, foi retornado a prova paulista ao conteúdo, a disciplina de química, porque em 2024 foi retirado, tinha só química aplicada, né? Então, vamos resolver as questõezinhas de química. Que tem a ver com constante de equilíbrio, catalisadores, entre outras coisas, energia de ativação. E essa primeira questão, de número 30, ela fala para você observar um gráfico, onde nós temos aqui a energia e nós temos uma reação química, onde nós podemos ver que a energia aqui dos reagentes ela é menor que a energia dos produtos, do que foi produzido. Correto? Aí nós temos essa energia maior aqui, ó. E toda reação química para acontecer, a gente precisa fornecer um pouquinho de energia. Tá? Umas mais, outras menos, mas só que a gente precisa fornecer energia para que ela aconteça. Quando chega a quantidade suficiente para que ela ocorra, esse ponto aqui, B aqui, a reação acontece e se transforma nos reagentes. Como os produtos têm menos energia que os reagentes, essa diferença aqui, ó, esse delta E, quer dizer que essa diferença de energia foi liberada para o ambiente, então é uma reação exotérmica. Tá vendo essa outra curvinha aqui, ó? Isso indica um catalisador. O que o catalisador faz? Ele faz com que a reação seja mais rápida, diminuindo a quantidade de energia necessária. Olha só, na reação normal, eu consigo a reação só fornecendo essa quantidade toda aqui de energia, representada pela letra A, essa alturinha aqui. E no catalisador, não. Eu forneço um pouquinho menos de energia e a reação já acontece. Por isso que ela é muito mais rápida do que uma reação normal, tá? Com um catalisador. Ele pergunta o seguinte: considerando que o catalisador reduz a energia de ativação, a energia de ativação é essa daqui, ó, né? O catalisador é menor, então ele reduz a energia de ativação. Em reações químicas, com base na análise do gráfico representado, que utiliza as letras para representar diferentes termos, é possível afirmar que, então, no A, eu tenho aqui a energia de ativação. No B, eu tenho o que a gente chama de complexo ativado. Aí ele fala o seguinte: A reação sem catalisador está representada pela letra D. Então, com a letra D, gente, é a reação com catalisador. Na letra C é a reação sem catalisador. O complexo ativado está apontado pela letra C. O complexo ativado, gente, é bem no pico aqui, ó. Ou aqui, tá? Então está representado pela letra B. A energia de ativação com catalisador está representada por A. A energia de ativação. Só que aqui é a energia de ativação sem o catalisador. Com o catalisador não está representado pela letra A, tá vendo? O complexo ativado está representado pela letra B. Sim, complexo ativado
que é o ponto máximo aqui, que a gente fornece energia para a reação acontecer, está representado pela letra B. Perfeito. A reação com o catalisador está apontada pela letra C. Não, é pela letra D. Ó. Sem o catalisador, tem muito mais energia a ser fornecida, e com o catalisador pela cor vermelha aqui, menos energia. Então nós temos como alternativa correta a letra D. Então vamos colocar aqui a canetinha mágica, letra D. Complexo ativado está representado pela letra B. Bem aqui. Então vamos para a próxima questão. Tem a ver com constante de equilíbrio, tá? Equilíbrio químico, meus queridos, ele é representado na equação química por essa dupla seta aqui, ó. Então, equilíbrio a gente lembra sempre de balança, né? Então, a reação ela pode ocorrer nos dois sentidos. E eu posso desequilibrar essa balança para ela ocorrer num sentido preferencial, ou em um sentido ou no outro, tá? Dependendo do que está reagindo, do que está sendo formado, as condições físicas das substâncias, dos reagentes, entre outras coisas, né? Pressão e tudo mais. Mas ele pergunta o seguinte: o dióxido de enxofre, SO2, é um poluente atmosférico liberado na queima de combustíveis fósseis e na produção de ácido sulfúrico. No processo industrial, esse gás reage com o oxigênio para formar trióxido de enxofre, conforme a equação de constante de equilíbrio K abaixo. Eu tenho essa constante aqui. Para eu achar esse valor dessa constante, eu pego as concentrações. Toda vez que eu tenho colchetes aqui, ó, são as quantidades, as concentrações de cada substância. E para achar ela, eu pego aqui as concentrações dos produtos, do que foi produzido depois da seta, pelas concentrações dos reagentes. Então aqui eu tenho os reagentes e aqui os produtos que foi produzidos. Então eu tenho reagentes e aqui produtos, tá? E eu passo isso daqui dividindo, que é o que está aqui, ó. Produtos dividido pela concentração dos reagentes. E tá vendo esses expoentes aqui? São exatamente o que? Os coeficientes de cada substância. Então eu tenho aqui elevado ao quadrado. Aqui não tenho nada, é 1. Aqui 2. Então aqui tem nada elevado a 1. E aqui ao quadrado também, porque aqui está 2 mols de SO3. Aí eu faço essa conta aqui e acho o valor da constante. Se a gente perceber, se o valor da constante me dá um valor alto, maior que 1, isso indica que eu estou produzindo mais, eu tenho maior quantidade dessa substância do que isso daqui. E se for um valor baixo, menor que 1, eu tenho mais isso daqui, os reagentes, do que esse de cima. Então o valor da constante me diz o que eu tenho em maior preferência. E eu posso deslocar a minha reação para um sentido ou para o outro. Aí ele pergunta o seguinte: para aumentar a produção de SO3 na indústria, os engenheiros consideram as seguintes estratégias. SO3 é esse daqui, tá? Então eu tenho que deslocar a reação química nesse sentido, que é o SO3, no sentido dos produtos. Tá vendo que todos eles estão na forma gasosa, aqui, ó, forma de gás. E aqui eu tenho 2 mols de SO2 mais 1 de oxigênio, eu tenho 3 mols no total. E aqui eu tenho 2 mols desse, então eu tenho menor quantidade de mols desse lado do que desse. Então aqui eu tenho maior pressão. Nos reagentes eu tenho maior pressão do que nos produtos. Aí ele, para aumentar
a produção do SO3, esse daqui, eu posso utilizar um catalisador adequado? Posso sim. Se eu utilizo um catalisador, diminuir a concentração de SO2. SO2 não está aqui embaixo? Se eu diminuo a quantidade desse aqui, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou começar a ter SO3 aqui se decompondo para recompor isso daqui, ó. Então eu vou ter uma diminuição de pressão, aí a equação vai tender aonde tem uma maior pressão. Se eu diminuir a pressão, ela tem esse movimento contrário, tá? Então se eu diminuo a quantidade de SO2, ele vai produzir mais SO2. Então não, eu quero produzir SO3. Adicionar oxigênio ao meio reacional. O oxigênio não está aqui? Se eu começo a aumentar a pressão, a reação vai no sentido de formar SO3 para diminuir a pressão. Lembra que eu falei que tem esse movimento contrário, o princípio de Le Chatelier, aquela coisa toda? Então, se eu aumento a quantidade daqui, eu aumento a pressão e eu forço a reação a acontecer e ela se desloca no sentido de formar mais SO3 e diminuir a pressão e estabilizar novamente. Então eu tenho aqui 1 e 3 como correta. Qual é a alternativa que eu tenho 1 e 3? B. Então, questãozinha aí de equilíbrio químico. Tranquila, não precisa fazer cálculo nenhum, só analisar mesmo, né? O que está acontecendo na reação? Lembrar que quando eu tenho a dupla seta, isso é um equilíbrio químico e eu posso deslocar o equilíbrio para um lado ou para o outro da equação. Tá? Questão de número 33. Eu tenho aqui. Em um tratamento de água... Ou 32, perdão. 32, 33. Em um tratamento de água, um operador coletou e analisou a amostra de 4 litros de água de esgoto, já processada, com o objetivo de verificar sua demanda bioquímica de oxigênio, DBO. Após 5 dias mantida a 20 graus Celsius, notou-se que o consumo de oxigênio chegou a 240 mg, levando em conta que as normas ambientais estabelecem um limite máximo de DBO de 50 mg por litro. Como eu tenho 4 litros de amostra, tenho 4 litros de amostra. E nesses 4 litros eu tenho 240 mg. Para isso, eu tenho um limite permitido por lei de 50 mg por litro. Então, o que eu faço? Eu divido os 240 por 4 litros e vejo quanto tem em cada litro. Bem simplesinho essa questão. E se ultrapassar os 50 mg, aí a gente vai ter problema. Se ficar abaixo, aí não tem problema nenhum. Tá? Não permitido por lei. O que a gente vai fazer é fazer a divisão aqui de 240 miligramas por 4 litros. É igual a 60 miligramas por litro. Certo? A gente já vê o que aqui? Que é a alternativa E. Então ele vai estar acima. Então não vai estar apta, pois a DBO é 60 mg por litro. Essa questão aqui é pertinente, que DBO é demanda bioquímica de oxigênio. É o que? São os micro-organismos, demanda para os micro-organismos ali fazerem a sua respiração celular, não é isso? Então é o seguinte, se eu tenho muita matéria orgânica ali, muito esgoto, essas coisas todas, os micro-organismos eles vão demandar
oxigênio para fazer a oxidação desses resíduos, né? Tá vendo aqui? Ele está a 20 graus Celsius em 5 dias. Esse parâmetro aqui de DBO de 20 graus Celsius em 5 dias, para achar o valor de DBO em miligramas por litro, isso aqui foi estabelecido na Inglaterra, lá naquele rio poluído, antigamente o rio Tamisa, né? Só que de Londres até o mar demora 5 dias. E a temperatura média ali é mais ou menos 20 graus Celsius. Então por isso que esse parâmetro veio de lá, de 5 dias, 20 graus Celsius. Era o tempo que a poluição saía da cidade lá de Londres, e o rio demorava para circular, para ele chegar lá em alto mar, já depurado e limpo. Então, a corrente ali do rio demorava 5 dias para chegar em alto mar. E a temperatura média era essa. Então, esse padrão de 20 graus Celsius e 5 dias vem daí, da Inglaterra, lá do rio Tamisa. Vamos para a questão de número 33. Agora sim, questão de número 33. A gente colocou aqui a alternativa B? Não, né? Vamos colocar... E, quer dizer... Vamos colocar, marcar, que senão... A alternativa E, meus queridinhos. Questão de número 33. Senado realiza a primeira discussão sobre inclusão de saneamento básico entre direitos constitucionais. Aí ele fala que o plenário realizou a PEC para a inclusão de saneamento básico. Aí nós temos o seguinte, muita coisa aqui que é só para encher linguiça, mas em questões, gente, em vestibular, uma dica, tá? Vestibular, prova, somente tem questões que são gigantescas. Se você tem o discernimento de entender que muito daquela questão ali não serve para a gente resolver o problema, então a gente vai direto no cerne da questão. Às vezes isso não é possível, às vezes eu tenho que ler todo o enunciado, tem informações importantes para resolver. Muitas vezes não. Então, a gente sabendo discernir se eu preciso ou não daquela informação, a gente ganha tempo com isso. Você tem uma prova lá com 80 questões, igual um Enem da vida, com uma prova com 100 questões, igual um concurso público, qualquer coisa. Então, o tempo é essencial. A gente precisa discernir se a informação é importante ou não. Por exemplo, aqui, ó, a falta de saneamento básico em diversas regiões do Brasil causa impactos significativos à saúde pública, economia e no meio ambiente. Leia as afirmativas abaixo a seguir. A falta de saneamento causa alta mortalidade infantil devido à contaminação da água, o que demanda políticas públicas eficazes para a saúde. Está correto. Está correto. Vamos ver a 2. Os custos econômicos se limitam apenas ao aumento de internações hospitalares, desconsiderando a necessidade de investimento em infraestrutura de saneamento. Já está errado, né? Então eu tenho a 2 errado. Os impactos ambientais requerem políticas públicas voltadas à preservação dos ecossistemas e à qualidade de vida da população. Então nós temos a 1 e a 3 correta. Qual é que tem a 1 e a 3 correta? É a alternativa C. Então já vamos direto, sem perder tempo. Alternativa C. Vamos para a próxima questão de número. Não, terminamos. Vai até a 33. Para você ver, algumas dessas questões estavam na prova paulista do segundo ano, cara. Agora, por que isso acontece? Acontece pelo seguinte fato, né? Como eu falei para vocês, não tinha química do terceiro ano em 2024. Voltou em 2025.
E o currículo, eles fizeram uma emenda aí de parte do conteúdo do primeiro e segundo ano, cara. Então não tem um conteúdo específico abordado no terceiro ano, como era dividido, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, os conteúdos bonitinhos e tal, aquela coisa toda. Agora não, meio que o terceiro ano tá uma mescla de conteúdos de primeiro e segundo ano. Tá? E não tinha em 2024, agora tem em 2025. E tem uma tal de química aplicada, que é o que a gente vai resolver posteriormente. Então nós ficamos por aqui. Não esquece aí de dar like, tá? E curtir. O professor Jair fica aqui. Então, tchau, tchau, galera.